Hoje eu vou falar sobre estratégias para transformações exponenciais, aplicação de IA e tecnologias combináveis para o judiciário. Mas antes de eu começar a falar sobre as tecnologias, sobre como fazer essas transformações exponenciais, eu vou falar de um assunto muito importante. Não sei se vocês têm noção desses dados, os dados sobre produtividade. E essa tem sido a nossa bandeira. Nós temos levado a nossa tecnologia para falar sobre produtividade. E para falar sobre produtividade, a gente precisa falar sobre a produtividade no Brasil. O Brasil tem uma das produtividades mais ineficientes, tá, comparado com outros países. Isso se deve a vários fatores. Tá? Eu não vou entrar aqui nessa discussão quais são todos esses fatores, mas com certeza um dos fatores é o fator da automação, da tecnologia. E é disso que nós vamos falar. E isso tem sido tema de CEOs e unidades de negócio que precisam elevar os níveis de produtividade. E a Deloitte tem falado que a McKinsey, que vai ser injetado na economia aproximadamente $1 trilhão só em IA generativa. E o que isso tem a ver com produtividade? Se as empresas, as instituições estão investindo tanto dinheiro assim nesse recurso novo chamado IA generativa, é porque as instituições querem e precisam de mais produtividade. Essa é a real intenção, produtividade. E se produtividade é o foco, por onde começar? Bom, vamos lá. Vamos imaginar a instituição. Como que a gente imagina uma instituição? Como a gente imagina uma empresa, uma instituição, um órgão público? A gente entende algo próximo a isso. Conjunto de pessoas trabalhando, ok? Só que ela não é assim. A gente vê ela organizada desta forma. Só que ela também não é assim. Isso aqui é só uma estrutura de comando. As empresas, as instituições não funcionam assim. Elas funcionam assim. Essa é a estrutura dinâmica de uma instituição. Ela funciona como? Através de cadeias de valor. É natural, de forma lateral, de forma matricial. Qualquer instituição no mundo funciona assim, não de forma hierárquica. Em 1985, Michael Porter, professor de Harvard, criou esse conceito de cadeia de valor. E é assim que funciona mesmo, porque a gente trabalha, nós como instituição, trabalhamos para algo externo, geralmente a população, clientes, tem a interação do governo conosco, tem a interação de fornecedores conosco, isso tudo entra dentro da instituição e molda como as coisas acontecem. Essas cadeias de valor são somas de processos, e que um combinado com o outro cria esse conceito de cadeia de valor. Michael Porter foi tão longe com o assunto que ele lançou vários livros e publicações sobre vantagem competitiva, baseada em cadeias de valor. Quem domina cadeias de valor tem desempenho superior e cria vantagem competitiva. Essa é um dos mantras que ele leva até hoje sobre esse conceito de cadeia de valor. Então, onde aplicar essas estratégias exponenciais? Nos fluxos de trabalho e nas cadeias de valor. E IA entra justamente nesse ponto. Outro ponto importante. Quando falamos de instituição, quando falamos de empresa, instituição, órgão público, a gente tem alguns fatores que acontecem dentro dessas instituições que a gente, às vezes, nem percebe. São os atritos. Atritos acontecem na relação natural entre pessoas, entre departamentos, que, às vezes, não tem uma concordância, porque são relações humanas, obviamente. E aí, isso leva a uma produtividade baixa. Isso gera uma queda de produtividade. Outro ponto importante é o atrito digital. O que é o atrito digital? São aqueles trocas. A pessoa está trabalhando, uma pessoa está trabalhando, e ela precisa ficar trocando entre telas de sistema e tudo, e dependendo desse volume de sistemas, telas que tem que se trocar, há uma perda aproximadamente de 30%, segundo os institutos de pesquisa. Juntando esses dois atritos,
a produtividade cai absurdamente. Então, um dos pontos que nossa tecnologia e o que a gente prega é trabalhar justamente esses pontos onde existem os atritos. Então, se as instituições são formadas por cadeias de valor e a gente, para ter um desempenho superior, criar uma vantagem, nós precisamos trabalhar aonde e que foco? Na geração do valor. Os processos que geram mais valor, a gente vai focar primeiramente neles. E a IA resolve tudo. A IA não resolve tudo. A IA generativa, como se tem buscado, ou se tem pensado, que ela vai revolucionar, com certeza ela vai revolucionar, mas ela sozinha não consegue resolver tudo. Nós precisamos de outras tecnologias que, combinadas com ela, geram um valor absurdo. E focado nessa ideia de cadeia de valor, a gente precisa de algumas tecnologias. E que tecnologias são essas? Tecnologias de orquestração, para trabalhar e coordenar os fluxos de trabalho, tá? Para organizar essas cadeias de valor, e de interoperabilidade, para buscar informações, integrar dados de um lugar, de um sistema para outro, e trazer isso para dentro da cadeia de valor. E aí sim, quando esses dados estão orquestrados, e estão sendo capturados, a gente sim consegue aplicar a IA generativa. Hoje, a gente tem visto que a IA generativa está realmente transformando, gerando números impressionantes de produtividade. Só que de forma isolada. O profissional contrata lá o ChatGPT, ou a empresa contrata para aquele profissional de forma isolada. Ele usa, ele sobe documentos, sobe informações, interage lá, cria prompts e tal, usa GPTs prontos, enfim. É interessante. Aumentei a produtividade daquele profissional. Mas esse não é o intuito. Tá? O intuito nosso é a cadeia de valor. É pegar essa orquestração e fazer as chamadas e organizar os trabalhos dessas pessoas e ela já interagir com as IA generativas, o sabor que vocês acharem que é melhor, open, pago, tanto faz, e ela já trabalhar com os prompts e a gente ficar observando e ajustando esses fluxos, essa cadeia de valor e ampliando as eficiências ao longo do tempo. Então, a IA só, por si só, não resolve e a gente precisa ter tecnologias combináveis para que ela, sim, tenha um grande diferencial de valor dentro das instituições. O foco, então, que eu acabei de falar, automação, o primeiro ponto, e o segundo, compressão de experiência, ou diminuição de complexidade. Esse é um tema que está se falando muito, e o Gartner traz muito sobre isso. E o que é isso? Eu, para executar determinada atividade, e dependendo do grau de atividade, de complexidade dessa atividade, eu preciso de um nível de experiência muito maior e, naturalmente, muito mais caro. Quando eu trabalho com a compressão de experiência, eu vou ter uma pessoa com menos experiência apoiada pela IA e apoiada pela orquestração de todo o fluxo, orquestração de toda a cadeia. A gente, então, tem uma compressão de experiência e, sim, um resultado muito maior. Não dependente de pessoas, mas dependente da orquestração do fluxo, da cadeia de valor. Então, como eu falei, a gente precisa fazer essas tecnologias combináveis, porque sozinha, IA generativa não vai resolver. E, às vezes, IA generativa não resolve tudo, a gente precisa usar a IA convencional, a IA clássica. Como eu falei, esse aqui é o gráfico do Gartner sobre a compressão de experiência, e ela é natural, e ela é o que a gente alcança quando a gente combina todas essas tecnologias. E a gente está chegando numa nova era. Tá? Segundo o Gartner, a gente está chegando na era dos negócios autônomos. Tá? E a gente vai entrar numa era onde experiência e hipereficiência vão ser diferenciais. E eu vou falar para vocês como é que essas coisas vão acontecer. Tá?
Hoje, os colaboradores eles estão divididos em duas grandes categorias de tarefas. Ou eles estão na rotina, no dia a dia, trabalhando nas coisas que são previstas para ele fazer no dia a dia, ou ele está alocado em projeto. E o projeto ele existe para quê? Para mim fazer algo, criar algo, uma inovação, alguma coisa assim, alterar o processo, alterar a tecnologia, para voltar para a rotina e ganhar mais eficiência. Geralmente é assim. Ok? Então, o que nós vamos acompanhar agora, uma evolução, e é o que a gente traz como proposta, é as operações autônomas, onde aquela combinação de tecnologias, incluindo a aplicação avançada de inteligência artificial, a gente vai conseguir chegar a uma operação autônoma. A gente já tem algumas operações autônomas dentro da empresa, onde a gente inverteu a lógica do call center. O call center, a gente tinha as pessoas recebendo as ligações, depois teve os bots, correto? E aí, quando o bot não conseguia fazer alguma coisa, ele transbordava para a pessoa. Hoje, 100% no nosso call center, a IA está no comando. Quando ele precisa de alguém que eu não consigo fazer, porque eu não tenho API, não tenho nada, aí eu transfiro o comando para o humano está lá, a tela aparece, fala, faça isso. Ele faz. Aí, quando ele faz, a IA retoma o comando e continua. Isso é um dos conceitos que a gente vai estar, está trazendo sobre a operação autônoma. Isso e entre outros, tá? Então, o que vai acontecer é uma coisa, quando a gente coloca as operações autônomas, as pessoas que estavam nesta operação, o que vai acontecer com elas? Elas saem da operação, se eu conseguir colocar ela de forma autônoma, as pessoas que estavam ali, elas vão se afastar e vão ficar observando aquela cadeia de valor, aqueles processos acontecendo. E eles vão observar, vão monitorar, vão obter indicadores e vão pensar em como essa operação pode ser mais eficiente. E aí eu entro num ciclo de ampliadores de eficiência. Eu fico observando a operação autônoma, eu ajusto, volto na rotina, aplico o ajuste, ela começa a operar, eu começo a observar, melhorou, volto, faço e fico nessa. As pessoas saem do fazer a operação, executar no dia a dia, para pensarem e organizarem operações cada vez mais eficientes. Óbvio que o nível de pessoa, cognição das pessoas, experiências, vai mudar, porque eu vou tirar das pessoas da rotina, que são nível geralmente fazer, e vou ter pessoas para o pensar. Tá? Essa é algo que vai ocorrer no futuro. Tá? No futuro, muito breve, e é o que a gente já está propondo. Bom, para vocês entenderem, quem do judiciário já confia na Central IT, esses aqui são alguns dos nossos clientes. E a gente tem, para fazer toda esta operação autônoma, ou ampliar, ou fazer essa transformação exponencial dentro da instituição de vocês, a gente tem uma plataforma que tem orquestração, interoperabilidade e tem uma malha de serviços hipercognitivos. Componentes prontos, fáceis de arrastar, que se integra ao todo, principalmente ao orquestrador de processos, e eu consigo fazer toda essa interação no meio do processo, fazer uma análise de documento, fazer uma interação com a IA e conseguir extrair o máximo, tá, da IA no nível corporativo e não individual. Aqui está o desafio prova de valor. Quem tiver um projeto desafiador com o uso de IA gerativa, orquestração, e quer atingir um desempenho superior, fazer uma transformação exponencial, faça aqui o cadastro. A gente vai selecionar um grupo pequeno de instituições para a gente fazer uma prova de valor. A gente vai entender o problema e tentar, com a nossa tecnologia, com o uso de inteligência artificial, resolver esses problemas. Tá? Então, fique à vontade, se quiserem fazer escanear o QR Code. Se não, procura a gente no nosso stand aqui em cima, tá? Que a gente vai ter o prazer de conversar com vocês e falar um pouquinho sobre produtividade, incremento de produtividade e sobre IA generativa. E também o nosso site, Vitrine, tá? Tem todo um hall de soluções prontas e informações sobre nossa tecnologia e sobre os nossos serviços. E como nós conseguimos fazer essa transformação exponencial dentro da instituição de vocês. Tá?
eu agradeço, fico por aqui, tá? E fico à disposição de vocês, caso queiram conversar mais sobre tecnologias e transformações exponenciais. A gente está com o stand aqui em cima, tá? Da Central IT, e eu aguardo vocês lá. Muito obrigado.